Olá galera, nessa videoaula a gente vai aprender como a gente vai elaborar as nossas macros para resolver esse problema de ideia com do tipo CCR orientado ao input. Eu já deixei preparado aqui a nossa planilha, certo? Então aqui a gente tem nossas entradas, são 12, no total de 12 DMUs. Aqui a gente tem as nossas restrições que a gente faz utilizando aqui essas equações. Então saída menos entrada vezes seus pesos tem que ser menor ou igual a zero. Então o que a gente fez foi isso aqui, né? Repetiu para todos os casos aqui. A gente tem saídas D7 e E7 vezes seus pesos menos as suas entradas, né, para cada DMU. Então, feito para uma célula só é repetir para as outras células. E aqui a gente tem o nosso valor zero aqui que vai auxiliar quando a gente for colocar essas restrições no nosso solver. E aqui a restrição linear também, que é a entrada vezes seu peso tem que ser igual a 1, certo? Inicialmente a gente tem que preparar o nosso ambiente para adicionar essa opção de solver e essa aba de desenvolvedor que a gente vai utilizar para a gente fazer nosso código em Visual Basic. Então a gente vem em arquivos, opções, suplementos, gerenciar, a gente vai em ir aqui. E a gente vai marcar essas duas opções aqui, ferramentas de análise VBA e solver. Dá OK. Essa opção aqui de dados solver, ela vai aparecer para você. Arquivo, novamente para a gente adicionar a nossa aba de desenvolvedor. Opções, a gente tem aqui personalizar a faixa de opções e vai marcar essa opção aqui, ó, desenvolvedor. OK? A versão do Excel que eu estou utilizando é a 2013, tá? Acredito que é parecido para qualquer outra versão que a gente for encontrar aí, nova ou antiga, tá bom? Então inicialmente a gente vai gravar, aliás, antes de tudo a gente vai definir nosso solver. A nossa função objetivo, a gente vai marcar aqui, ó, que é essa aqui, a célula B4. A gente está maximizando, então deixa aqui marcado. As nossas células variáveis, que são os pesos, a gente vai escolher aqui, são essas, certo? Dá um Enter. Vai adicionar nossas restrições agora, que são desses termos independentes aqui. Então adicionar, vem aqui, seleciona até aqui, já está menor ou igual. Qual restrição? Zero, né? Então a gente adiciona e finalmente aqui a restrição linear, que é 1, e a gente adiciona aqui a célula e dá OK. Então a gente tem a restrição linear e a restrição menor ou igual a zero. Deixa marcada essa opção, tornar variáveis irrestritas não negativas. E o método pode ser o GRG não linear e o LP simplex. OK? E a gente resolve. Só para testar, né? Encontrou a solução. OK. Então tá. Feito isso, a gente já tá... a gente já pode iniciar a nossa gravação da macro, certo? Então a gente vem aqui em desenvolvedor, inicia a gravação da macro. Vamos dar o nome aqui para ela, solver. Pode ser qualquer nome que você desejar, certo? À medida que você apertar OK aqui, a partir do momento que você apertar OK, todas as coisas que você fizer no Excel, ele vai estar sendo gravado em um módulo que você vai ver mais adiante, tá? Então faça o que tem que ser feito aqui nesse caso. Não faça além do mais e sempre pare a gravação quando
acabar, né? Então ok, a gente vai dar ok aqui, já estamos gravando a macro. O que a gente vai fazer? A gente vem em dados, vai rodar o solver que a gente já configurou, colocar em resolver, dar ok, pronto. A gente pode já estar parando aqui a gravação. Feito isso, a gente pode visualizar aqui no Visual Basic. A gente tem aqui, ó, o módulo que foi gravado, ok? Então aqui a nossa gravação da macro foi replicada para cá. O que a gente vai fazer agora é estar alterando esses valores de saída e de entradas para ficar automático o processo e copiar esses valores para essas células aqui, assim como a função objetivo. A gente também deseja copiar para cá. Ok, então a gente vai desenvolver um algoritmo em Visual Basic para fazer esse método aí. Então inicialmente a gente vai definir um nome para essa função. Podemos chamar de qualquer coisa que você queira. Aqui eu vou chamar de automático, certo? A gente abre aqui com sub e quando der enter ele já dá um end sub, que é o fim da função, certo? Vamos definir aqui algumas variáveis que a gente vai utilizar no decorrer do algoritmo. Então, para definir a variável a gente usa din. Não terminei, né? Aqui, deixa eu... a gente usa din, a gente dá o nome da variável, contador, vamos chamá-la, e ela é do tipo que inteira, certo? Novamente a gente vai definir uma variável que vai armazenar a quantidade de DMUs que a gente está trabalhando. Então eu vou chamar de total DMU. Ela vai ser do tipo inteira também. Você vê que quando você vai digitando ele vai auto preenchendo. Então quando ele aparecer aqui, ó, já pode dar um enter que ele já vai definir. A gente vai copiar também, vai colocar uma variável para copiar toda a linha das células variáveis que são os pesos para aquela tabelinha que a gente fez aqui, certo? Então vou chamar ela de linha, ela vai ser do tipo string, certo? Ela é do tipo string porque ela copia várias coisas. Então a gente pode comentar isso também. É uma variável auxiliar de contagem, chamar assim. Para comentar a gente abre essa aspa simples, variável que define o total de DMUs, e aqui é a variável que vai auxiliar na cópia e colagem das células variáveis. Certo? Então vamos definir aqui, inicializar essa variável total DMU. Ela vai ser igual a 12, né? A gente tem um total de 12 DMUs. Ok? Então a gente vai iniciar um laço de repetição aqui do tipo for. Então para o contador, que é a nossa variável de contagem, igual a 1, que ela vai de 1 até o total de DMU, que é 12. E a gente já fecha esse laço para ele incrementar o contador, certo? Então tudo que a gente fizer aqui ele vai repetir enquanto não contar 12, né? O total de DMUs. Então inicialmente a gente tem que fazer a troca, né, dos valores aqui
saída e entrada. Então vamos definir aqui o caso para o input primeiro. Então a gente vai acessar a célula da linha 19, coluna B. Para acessar a coluna, e a gente poderia utilizar o valor 2 aqui, né? Que é a B. Então a relação aqui de B é 2. Só que você pode chamar logo diretamente o B, né? Quando tiver acessando outras colunas além desse inicial aqui, que a gente já sabe, né? Mas se for lá pro final, seria coluna 30, aí a gente saberia qual coluna é realmente. Então vamos utilizar o valor no caso esse valor ABC, né? Então ela vai receber o que? Ela vai receber as células que faz parte das variáveis de cada DMU. Então com essa variável contador, a gente vai utilizar ela para fazer a mudança de variáveis. Então perceba que contador iniciado em 1, a gente tem que a primeira linha vai ser 7 que a gente vai utilizar aqui. Então a gente vai definir contador mais 6 para acessar inicialmente a primeira linha da DMU, que é a 7 no caso. Então 1 mais 6, 7 da coluna B. O mesmo procedimento para a coluna C. Só repetir. Ok. Mesmo procedimento para os output. Então a gente tem aqui da linha 3, que é aqui que a gente vai desejar alterar esses valores laranja aqui. Então linha 3, coluna D vai ser igual a célula do contador mais 6 da coluna D. O mesmo caso para a segunda saída, né? Então linha 3, coluna E vai ser igual a célula contador mais 6 da coluna E. Ok? E aqui a gente chama a função que resolve o solver, que no caso a gente definiu aqui qual o nome, solver. Então a gente só digita aqui solver. Ok? Feito isso, ele vai resolver o método. E resolvendo o método, a gente deseja copiar os valores das células variáveis e a função objetivo. Então a gente vai definir aquela variável linha como sendo igual ao local onde a gente deseja colar os resultados, certo? Então a gente está na coluna L da linha 7, que é o primeiro caso. Então coluna L, e a gente vai usar esse i comercial aqui, esse i comercial, que a gente vai usar o mesmo processo que foi definido aqui, ó. Sempre que ele dá esse erro é quando a gente não finaliza a função. Então a gente vai só copiar aqui, ó, para facilitar, certo? E agora a gente deseja esse aqui é o local onde a gente deseja colar, né, a linha. Então a gente vai definir agora o que é que a gente deseja copiar. Então a gente vai definir um range que vai de B2 até E2. Então B2 até E2. A gente vai desejar o que? Copiar, uma função copy destination, dois pontos igual
Ranger linha, ok? Isso aqui é o que a gente deseja copiar. E o destino dela é a linha que a gente definiu aqui. Agora o caso para a função objetiva, a gente tem aqui o mesmo caso, contador mais 6. E a gente vai desejar colar onde esse, em qual coluna? Na coluna K, certo? Então, coluna K, ela vai ser igual a célula da linha 4, coluna B. Linha 4, coluna B. Ok? Ok, finalizou aqui, a gente já tem nosso solver automático preparado para fazer todas as mudanças de entrada e saídas e rodar o solver. Local de destino das células variáveis, copiamos o valor das células variáveis para o destino, linha que a gente definiu aqui, onde também a gente deseja copiar os valores da função objetiva e colar nessa célula aqui. Ok, a gente salva aqui, pode fechar essa função. Vamos definir aqui um botão. Insere um botão aqui em qualquer local, você clica e seleciona, tá? Seleciona a nossa função que resolve automático, que é o nome da macro. Ok. A gente pode definir um nome aqui, solver, certo? E podemos clicar. Deu esse erro, né? Erro de compilação. Que a gente não definiu a biblioteca, a referência do solver. A gente vai dar OK, certo? Ficou amarelo aqui, tá bom? Toda vez que ficar amarelo, para resolver esse probleminha, esse amarelo ele diz que existe um problema nessa linha aqui em relação a alguma variável ou função. No caso aqui a função solver, ela está com problema, ela não foi definida. Então a gente vai aqui, ó, nesse quadradinho redefinir e vai adicionar a biblioteca que tem essas funções aqui. Isso aqui são funções preparadas da biblioteca do solver. Então a gente vem em ferramentas, referências e vai marcar aqui, ó, solver, certo? Atenção a se você tiver outros tipos de solver, como o frontline, ele acrescenta outra solver aqui, vai ficar 2 solver aqui. Então, para você marcar o correto, é ver que é da Microsoft, né? Então você marca esse da Microsoft. A gente tem um local aqui, a gente vê Microsoft. Ok, resolveu esse problema, pode fechar, clicar aqui. Ele está resolvendo sem esconder que resolveu. Então ele encontrou a solução para a primeira DMU. Ele vai aparecer 12 vezes essa janela. A gente vai tirar esse diálogo, essa caixa de diálogo aqui que vai ficar aparecendo para você dar OK. Então vou dar OK aqui. Você vai ver que vai aparecendo aqui as células variáveis e a função objetiva, e vai alterando aqui as saídas e entradas, certo? Então OK. Ok. Então tá, rodou todo o processo aqui. A gente tem as células variáveis com suas funções objetivas. A gente tem 2 DMUs eficientes, a 1 e a 9. Para tirar aquele passo de ficar apertando OK, a gente vai aqui em Visual Basic, vai inserir aqui, logo após de solver, user finish, 2 pontos igual true. Ok, salva, fecha. Vou apagar aqui e vou mandar ele resolver novamente para a gente visualizar. Então clicou aqui, ó, resolveu todos os passos sem interferência do usuário.
Ok, eu acho que é isso. A nossa macro a gente desenvolveu aqui para orientação ao input CCR. Para outros casos semelhantes, basta alterar alguma coisinha no algoritmo aqui, mas você tendo a ideia de que o que é que você está fazendo aqui dentro, você consegue resolver todo o procedimento. Tá bom? Até mais.